Graça e paz, igreja, amém? Agora sim. Quantos estão com frio? Que isso. Tem bastante gente com frio, hein? Igreja, eu já queria convidar vocês a pegar a sua espada e abrir em 2 Crônicas 7, vamos ler do 13 ao 16. Se puder projetar ali, fazendo favor. Quando a pastora ela falou sobre esse tema, avivamento que reforma, tocou muito no meu coração, porque quando nós falamos de avivamento, a primeira coisa que pode vir nas nossas mentes são o que ocorreu em Atos, ou o que ocorreu no avivamento da Rua Azusa, ou no país de Gales, mas só que também nós temos que entender que avivamento não é apenas um barulho ou um movimento que acontece assim, mas sim corações que renunciam e corações que são transformados pela presença dele, amém? E eu creio que a partir até desse louvor que estava tocando aqui agora, Deus estava curando pessoas. Deus estava fazendo com que pessoas renunciassem pecados, renunciassem algumas coisas e que estejam realmente sendo transformadas. Amém? Vamos ler então lá. Então diz assim aqui na minha versão. Vou ler aqui para não ficar fora. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, pode passar, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, pode passar. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E o último. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Amém? Se eu puder colocar um tema, na verdade um subtema desse tema, avivamento que reforma, que nós vamos trabalhar durante todas essas quinta-feiras de julho, nada melhor do que começar por onde deve iniciar um avivamento, aonde deve iniciar um avivamento coletivo. E é algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração. E eu estava meditando na palavra, orando e falando, Deus, o que eu posso começar a falar? E Ele me deu o seguinte tema, um avivamento que começa no quarto secreto. E eu queria também agora colocar Mateus 6,6, um versículo bem conhecido, que a gente sempre cita quando vamos falar sobre oração e sobre secreto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, recompensará. Amém? A nossa tese central é que todo o avivamento público que a gente conhece, toda a manifestação da glória de Deus, é o transbordar de um altar no secreto. Não tem como, Deus ele não sopra sobre multidões antes dele encontrar corações quebrantados no silêncio do quarto. Não adianta nada nós chegarmos aqui somente nos domingos, clamando pela presença dele, clamando por um avivamento como nós cantamos, e durante a semana a gente busca zero a presença dele. A gente sempre grita, e eu me incluo nisso, a gente grita, Pai, eu anseio pela tua presença, eu anseio pela glória de Deus, mas na correria do dia a dia, a gente anseia por tudo, menos por Ele. Qual foi a última vez? E eu não estou aqui para julgar ninguém, porque quem sou eu? Antes de eu fazer essa palavra, eu apanhei muito. Eu estava até, acho que terça-feira, quando eu estava terminando de fazer esse esboço, e eu chorava igual uma criança no quarto, porque eu falei, meu Deus, como a gente não presta, a gente não vale nada. Igual o Tom Sampaio veio aqui e ele falou, a gente está sendo um crente, não é crente, a gente acha que é crente. A pastora até falou domingo, um crente reborn. Não faz nada, só fica lá esperando. E qual foi a última vez que a gente se entregou verdadeiramente no nosso quarto? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, só você e Ele? Qual foi a última vez que você declarou canções para Ele sozinho? E Deus tem tocado isso muito no meu coração, porque muitas vezes a gente anseia assim por transformação na igreja, transformação na cidade de Avaré, transformação na nossa família, só que nós não estamos nos enchendo primeiro. Não tem como Ele derramar no coletivo, se no individual a gente não está nem aí para a presença dEle. Quando Deus fala em Mateus 6,6, que o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará, eu não estou falando aqui de recompensas materiais, e Ele também não está falando sobre recompensas materiais. Longe disso, porque se a condição do nosso coração
quando for orar em secreto, é apenas para ter uma recompensa aqui no público, para ter, sei lá, um microfone para estar pregando aqui, ou sei lá, um altar, ou muitos likes no Instagram, se fosse por isso, por que ele iria morrer por nós? Só para que a gente pudesse ter um status? Ainda a igreja é dele, e vai continuar sendo, o poder é dele, tudo é para ele, e nós declaramos isso. Então essa recompensa que vem é esse transbordar, é esse avivamento. O choro que você faz no seu quarto na presença dele, se derramando, se deleitando na presença do Espírito Santo, a recompensa é quando você chega aqui já cheio, você chega já avivado. Você não chega esperando a pastora Adriana, não, o que a pastora Adriana vai falar no domingo agora? Não, eu estou indo lá para me abastecer. Irmão, se você escutou um dia que a igreja é um posto de gasolina, tira isso aí é do diabo. Igreja não é posto de gasolina. Você não vem aqui só para se reabastecer, você já tem que estar cheio quando chegar aqui, para você poder transbordar, para as pessoas olharem você lá na rua, olharem você no seu trabalho, olhar você na faculdade e falar, meu Deus, que isso? Que cara maluco, maluco por Jesus, tá transbordando. Irmão, você não vai ser santo 100% aqui na terra, não tem como, senão eu mando você erguer suas mãos e Deus já puxa você, vai para a glória, vai ser arrebatado. Mas é correr atrás da santidade. É correr atrás de viver um estilo em santidade. Eu estou lendo um livro que eu ganhei do Lucas e estou falando desse livro para todo mundo, cara, porque esse livro me deixou, sabe, aquela metanoia mesmo? Tá dessa forma. E lá ele fala sobre que nós somos chamados para criar. E para nós entendermos isso, nós somos chamados para criar porque alguém nos criou, alguém criativo nos criou. É um livro de empreendedorismo, até se você gosta... Leia, é um livro de empreendedorismo cristão, chamados para criar. E lá ele fala que até no seu serviço, onde você está, você tem que demonstrar a beleza do Pai, a presença de Deus. Ah, Léo, mas hoje eu só sou... Vamos dar um exemplo. Eu trabalho no supermercado. Como que eu posso mostrar da tua presença trabalhando no supermercado? Cara, eu não sei, mas Deus dá estratégia. Então se deleite no secreto. Deus está precisando de corações, de almas que estão sedentas por Ele, mas não porque querendo um status ou não querendo um tapinha nas costas de você é muito bom, mas sim de falar, meu Deus, servo bom e fiel, Ele está comigo, Ele está querendo a minha presença. E agora eu vou começar. Amém? Eu separei por 5 tópicos, até se você gosta de anotar, pode anotar, mas também está tudo bem, tá, gente? Pelo menos vamos fixar aqui. O primeiro tópico que Deus colocou no meu coração foi: o quarto secreto, ele é o lugar da rendição. Deixa aqui fazendo um favor o 2 Crônicas 7:14, Pedrão. Que esse versículo a gente vai usar como base para essa palavra. A primeira parte, então, desse versículo que ele fala é: se o meu povo se... Ixi, tão fraco, vamos lá. Se o meu povo se... Eita, desculpa, gente. Vamos pular essa parte, é se humilhar. Se o meu povo se humilhar, amém. Se o meu povo se humilhar. O quarto secreto, ele é onde o orgulho nosso quebra. O quarto secreto é onde não tem mais ego. O quarto secreto é onde não tem uma máscara que a gente coloca para sair de casa. Vou colocar uma máscara aqui porque ninguém precisa saber de como que é as minhas feridas, ninguém precisa saber das minhas coisas, eu vou colocar uma máscara. Não, no quarto secreto não tem nada disso. É você e o Pai, aonde o orgulho quebra, aonde todas as suas feridas são demonstradas para o Pai. É onde uma dependência nasce. Não tem plateia, não tem holofote, não tem microfone, não tem som, é só você e Deus. O secreto é onde nós colocamos realmente a cara a tapa. É aquele face a face com Deus. Charles Spurgeon, que fala Spurgeon? Eu não sei também falar os nomes, pastor, é uns nomes muito esquisitos. Mas ele fala aqui, eu anotei, que a oração secreta é o termômetro da sua vida espiritual. Então, se você não tem uma oração secreta com seu pai, seu termômetro está assim. Está frio, está mais gelado que o dia de hoje. Aí a gente quer ainda ansiar por algo novo. Quer ansiar por uma transformação. A minha família não se transforma, Léo, você não sabe. Nossa, você não sabe como que é lá em casa, você não sabe como que é a minha vida financeira. Você não sabe como está a minha saúde. Não, eu chego na igreja e parece que os irmãos não olham para mim do jeito que deveriam olhar para mim. Olham torto.
Cara, me desculpe falar, mas seu termômetro espiritual está aqui, ó. Está baixíssimo. Se não há uma oração no secreto com Deus, se não há um tete a tete, se não há um diálogo com Jesus no seu secreto, de nada adianta. E quando nós falamos o secreto, a gente coloca assim, e de fato é para você fazer isso também. Entrar no seu quarto, fechar a porta e ficar sozinho. Mas a decorrer da correria, muitas vezes, levanta a mão. Quem tem 2 horas do seu tempo para ficar no quarto fechado orando? Ó, pastora. Ó, glória a Deus. Cara, é muito difícil nos dias de hoje, glória a Deus. Mas é muito difícil, a maioria das pessoas não tem tempo. Não tem tempo. Nós vivemos numa geração que tem pessoas que nomeiam como a geração fast food. Nós somos muito rápidos, muitas informações, e muitas vezes o dia passou e a gente nem conversou com Deus. E aí vamos criando o esfriamento espiritual na nossa vida. Mas deixa eu te falar, muitas vezes você pode não ter 2 horas do seu tempo no secreto, mas eu tenho certeza que caminhando para o seu serviço, seja no carro ou a pé, você tem 5 minutos. E muitas vezes Deus ele não está te pedindo muito tempo, mas Ele está pedindo a qualidade do seu tempo no secreto. E se você tem uma qualidade de tempo em secreto, uma oração realmente no secreto, aquela conversa, eu não estou falando daquela oração que você chega no quarto e fala, ó Pai, agora aqui na tua presença. Não precisa disso. Converse com Ele, cria aquela intimidade face a face. Quem é casado aqui? Glória a Deus, logo logo serei eu, aleluia. Logo logo sou eu. Cara, você já pensou se você e a sua esposa, ou que nem eu que estou no processo, estou no noivado, imagina se eu não converso com a Isadora, que é a minha noiva, para quem não sabe. Imagina se eu não converso com ela. Imagina o termômetro da minha vida de noivos, da minha vida de casado futuramente, se eu não tenho uma conversa, não tenho um diálogo, vai ser 0. Imagina se eu só conversar com ela na hora de dormir, como muitas vezes a gente faz, vou só orar para dormir. Imagina se nós fazemos isso, e como que nós vamos ansiar por um avivamento dessa forma, igreja? Nós temos que acordar, é o que já disseram já aqui quando outros pastores vieram. Essa igreja, ela já está carregada, agora nós temos que transbordar isso para outros lugares, mas nós temos que cada vez mais no secreto se encher dele. Uma coisa que Deus tem falado muito forte no meu coração é que o véu se rasgou. A gente não precisa mais de um Moisés subindo o monte, recebendo a palavra e trazendo para a gente. Eu sempre dou o exemplo da pastora Adriana, porque ela é nossa pastora aqui, da pastora Adriana e do pastor Walter. Eles não são os nossos Moisés, só eles têm a revelação divina. A pastora Adriana, durante a semana, lá subindo o monte, vou receber, porque domingo eu tenho que passar para a igreja. Não, hoje o véu se rasgou, hoje nós temos livre acesso para que a gente possa realmente se encher dele, que a gente possa realmente andar lado a lado com ele. Muitas vezes a gente fala, nossa, olha como os discípulos eram, mas eles estavam toda vez no secreto com o Pai. E é essa vida que nós temos que ansiar. Não o status, não o holofote, não o microfone na mão. Isso aqui não é nada. A presença dele é muito mais. E voltando pro casal. Se um casal não tem relacionamento, não tem diálogo, é um casamento frustrado. E é a mesma coisa com Deus. Nós devemos buscar cada vez mais com Ele. Em Gênesis 32, 24, nós estamos falando sobre Jacó. E lá conta da luta com o anjo, né? O anjo de Deus, que ele lutou contra o próprio Deus. Mas querendo ou não, aquilo lá foi um tempo também dele de intimidade que quebrou o orgulho dele. Mas só que mesmo assim houve uma transformação naquele dia. E é isso que nós precisamos. Ter essa intimidade, ficar às vezes a madrugada toda. Você não vai lutar com Deus, obviamente, mas em oração. Ter esse tempo, ter esse anseio, essa vontade de conversar com o Pai. O segundo ponto é que o quarto secreto, ele é o lugar da intercessão. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é nesse quarto que nascem as lágrimas que sustenta onde você vai estar. É nesse quarto que sustenta, vamos dar exemplo, eu que às vezes estou ministrando tudo, se eu não tenho quarto secreto, como que Deus vai sustentar o que eu posso estar falando aqui? Eu vou estar falando mentiras. Eu vou estar pecando, vou estar colocando uma máscara. E hoje vão ser noite de quebrar essas máscaras, amém?
grandes despertamentos que a gente já escutou, e eu tenho certeza que durante as quintas-feiras cada preletor vai trazer sobre algum avivamento que já ocorreu no mundo, começaram com os joelhos dobrados no anônimo, no oculto, no secreto. Não há avivamento sem uma oração fervorosa. Não tem como haver um mover se você não ora, se você não dialoga com o Pai, se você não conversa com Ele. Cara, que bizarro a gente às vezes não ter anseio de conversar com o próprio Deus. E se você acha que Deus, ele tá assim, ó. Nossa, tadinho. Tô muito triste hoje. O Léo não conversou comigo. Cara, Deus, ele te ama muito. Mas só que não é Ele que precisa da sua oração, é você que precisa da oração. Você que precisa orar, você que precisa criar esse tempo de diálogo com o Pai, porque é sua vida espiritual. Você acha mesmo que Deus ele fica assim? Nossa, a Emily cantando aqui, ela não cantou lindo, lindo és pra mim hoje, tadinho. Será que ela acha que eu sou feio? Não é isso, Deus não precisa. Nós que precisamos dele, então nós temos que ansiar. A Bíblia é bem clara. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, nós vamos ver ao decorrer agora. Mas só que Deus ele já está dando as dicas. Quer viver um avivamento? Se humilhe no seu quarto primeiro. Quer viver um avivamento, uma transformação, um avivamento que reforma? Comece a oração. E lembrando, oração você ora e também age. Não fica esperando, entregando tudo assim e vai com Deus. Como o nosso irmão Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar. Não é dessa forma. Então o quarto secreto é o lugar da intercessão. É onde a gente chora, é onde a gente conversa com o Pai. E nós precisamos desse momento, igreja. Daniel, coloca para mim Daniel 6:10, fazendo um favor. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, aqui era um decreto de morte, só para dar um contexto. Então ele já sabia que tinha saído o decreto de morte. Ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, independente de tudo, Daniel tinha acabado de receber um decreto de morte. Independente de tudo, ele foi lá e continuou orando. Às vezes você pode estar passando por qualquer fase da sua vida. Você pode estar com uma pessoa enferma na sua casa, você pode estar enfermo, você pode estar passando por uma luta na sua casa, na sua família, mas não é motivo para você deixar de falar com o Pai. Você tem que continuar orando, porque Ele é quem nos sustenta. Um dia não haverá choro, um dia não haverá dor, mas até esse dia chegar, permaneça firme com os olhos fixados nele. O terceiro ponto é que o quarto secreto é o lugar da busca pela presença e não somente por bênçãos. Infelizmente, nós estamos tendo muitas pessoas que a gente pode até ver na internet que mostram um Deus que não é o Deus verdadeiro. E eu fico até meio que irado, é uma coisa que eu sempre converso com o pessoal, falo, meu Deus, que Jesus é esse que eu nunca vi na minha vida? Um Jesus que é praticamente um Papai Noel, onde parece que ele vem aqui em dezembro, pede que eu vou te dar. Pode pedir. E quando ele nos dá, a gente esquece dele. Eu não estou falando que é errado pedir bênção. Eu não estou falando que é errado você pedir algo para Deus, porque eu mesmo oro para que Deus faça a vontade dele. Às vezes eu oro para tal situação. Mas só que, cara, imagina, vamos lá. A gente só busca a mão dele que cura, mas não a face que nos ama. Imagina só aqui um negócio comigo. Você não busca intimidade com Deus. Quase não ora agradecendo. Olha lá, só ora para dormir, para comer, assim, talvez, quando lembra. Aí aconteceu alguma coisa na sua vida. E você vai orar para que, poxa, a gente vai depositar nossa fé, vamos exercer essa fé nossa, vamos orar para que Deus possa vir com a sua provisão. Agora vamos colocar aqui no dia de hoje. Eu não conheço o Samuel. Conheci agora. E eu chego para ele, não tenho intimidade nenhuma. Ô Samuel, me dá R$100 aí. Eu ficaria assustado. Eu acho que o Samuel também falou, oxe, que isso, cara? Você nem me conhece, está me pedindo R$100? Imagina, com Deus, a gente não busca uma intimidade, nós estamos lá, ainda a gente fecha só para pedir a bênção para Ele. E Deus fala, eu sou mordomo?
Eu estou lá, você assovia, eu venho? Eu só presto para isso, para a sua vida? E não é sobre isso. Como eu disse, igreja, você pode sim orar por bênçãos. Não acha que, nossa, olha, eu fui lá quinta-feira e falaram que eu não posso orar por bênçãos. Não, você deve. Mas só que, igreja, nós devemos também buscar intimidade. Vivermos esse verdadeiro evangelho, onde que se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus também, porque nós não precisamos das bênçãos materiais. Nós declaramos sempre esse louvor aqui na igreja, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Olha o que você disse, que a presença de Deus é a única que te satisfaz, então você não precisa de mais nada. O que será que Paulo, ele entendeu para considerar tudo como esterco? E Paulo, ele não era um cara Zé Ruela. Imagina, você tem tudo na sua vida e você fala, ai, que legal, tenho tudo isso, mas isso aqui não é nada. Porque a presença dele é muito mais, então eu posso perder tudo isso aqui. Deus pode não me dar mais nada, mas eu quero a presença. Davi é um desses caras, foi considerado segundo o coração de Deus. Davi, você pode ler a Bíblia aqui, tem muitos pecados que Davi fez, que cita aqui na Bíblia, mas ainda assim, tem muitas vezes que você vê um coração entregue para Cristo, que ele não estava nem aí se ele ia perder o reinado, se ele ia perder tal coisa, ele não queria perder a presença de Deus. E para nós ansiarmos por um avivamento, nós temos que ter esse anseio também, nada mais, nada além de ti. Queremos somente os teus olhos, queremos somente a tua face, Pai. Deus, ele não nos dá um avivamento para que a gente tenha apenas experiências, igreja. Para que a gente tenha algo sobrenatural. Mas para que nós possamos o ter. Não acho que você só vem aqui na igreja para receber, às vezes, uma vontade de chorar. Ou algo do tipo. Isso é bênção também. Mas não ache que um avivamento é somente isso. Não venha somente para isso, para buscar experiências sobrenaturais. Mas sim para ter ele. Porque é a única coisa que importa. E eu percebo isso porque nós não somos nada sem ele. Esses tempos atrás eu estava em Lençóis Paulista, mas meus pais estavam indo muito pro hospital daqui, e nós passando pelas alas, por tudo, a gente vê que infelizmente muitas pessoas ao fim da sua vida, muitas pessoas ao início da sua vida. Só que uma coisa que nós deparamos é que nós não somos nada sem ele. Nós somos apenas pó. Nós podemos ter tudo aqui, ansiar por muitas coisas, esquecer do quarto secreto, esquecer de uma vida transformada, mas a hora que Deus chama a sua senha, acabou. Não tem mais o que fazer. Então nós necessitamos da presença dele. Nós temos que ansiar por isso. É a única coisa que nos basta, é a única coisa que nos faz viver. É a presença dele. Amém? Estão comigo? Faz sentido? Glória a Deus. Nosso quarto ponto é... Deus está piscando aqui. O quarto secreto é um lugar de confronto. É um lugar de conversão real. E eu, quantas vezes não fui confrontado no quarto secreto? Porque, como eu disse, é onde não tem máscara. É você e Deus. E nem deve ter essa máscara em outro lugar. Mas no quarto secreto é certeza que não vai ter uma outra pessoa. E lá é um lugar de confronto real. Que nesse versículo fala: e se converter dos seus maus caminhos. É na presença de Deus que o pecado se torna insuportável. É na presença de Deus que você não vai querer pecar. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes a gente trata com algumas pessoas que caem no vício, e não assuste com a palavra, mas da pornografia. Cai nesse vício, que é um pecado, é uma coisa que, se você for ver mesmo a fundo, é uma coisa nojenta. Mas não vamos entrar nisso aqui agora, mas é só um exemplo de pecado. Ninguém em sã consciência assistiria um vídeo desse na frente do seu pai e da sua mãe. E por que na frente de Deus? Quando nós entendemos que nós estamos na presença de Deus, que Deus ele é onipotente, que nós estamos lá, o pecado ele se torna insuportável. E nós somos confrontados com isso. E eu não só estou citando isso, eu estou citando todos os outros pecados, que às vezes a gente acha que é normal. A mentira, a fofoca,
Todas essas coisas que nos afastam de Deus, que Deus nunca falou que deixou de ser pecado. Ainda continua sendo pecado, mas quando nós somos confrontados, nós entendemos que nós somos também transformados e vivemos uma conversão real, vivemos um encontro genuíno e não um encontro emocionado. Eu até os meus 16 anos, eu era um crente super emocionado. Meu Deus, eu era muito emocionado. Eu achava que eu era crente, mas estava muito emocionado. Eu era baterista. E nossa, pra quê? Eu tinha meu topete, né? Eu subia, tia Lourdinha vai lembrar, minha mãe. Eu subia, parecia um popstar. Eu subia aqui, estufava o peitinho, arrumava o topete, rodava a baqueta. Achava que estava arrasando na bateria. Descia, nossa, não sei o quê. O pastor orava, eu caía, quase voava. Parecia que o pastor dava um kamehameha em mim, eu voava. Eu falei, nossa, Deus é muito louco. Até eu entender que eu só estava sendo emocionado, até eu realmente entender o que era um quarto secreto, até eu começar a querer ansiar por o que é esse tal avivamento, comecei a ver o que é o quarto secreto, até que eu fui confrontado. E quando eu fui confrontado, você fica sem graça. Sabe quando você está errado e a pessoa chega e vai te exortar e você fica com aquela cara de ué, assim, mas né? Só que o bom disso aí é que quem está confrontando é o Criador. E quando ele nos confronta é porque ele está querendo nos endireitar os caminhos. E quem somos nós para querer debater com o que ele está dizendo? E que nem Isaías, em Isaías 6, ele diz, quando ele viu a glória, ele disse, ai de mim. Então, irmão, se você está no quarto secreto buscando por algo, realmente o pecado vai se tornar insuportável. Porque se a presença de Deus, se a visão de Isaías 6 estivesse aqui agora, eu também falaria, ai de mim. Quem sou eu para querer fazer tantas coisas? Quem sou eu para querer indagar? Quem sou eu para querer mentir? Quem sou eu para querer fazer qualquer coisa, achar que as minhas coisas são maiores que as coisas de Deus, sendo que o trono de Deus está assim. Imagina essa visão. Ai de mim, quem sou eu? Eu não sou nada. Nós temos que ter realmente essa visão que nós não somos nada, igreja. Nós não somos nada. Nós não tínhamos valor nenhum. E mesmo assim, ele morreu por nós. E hoje a única coisa que nós devemos, o mínimo, não é nem a unha de Jesus, é ter intimidade com ele, é buscar esse tete a tete com ele. Amém? E o último ponto. Porque depois de ele falar tudo isso, ele vem depois com a resposta. Ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí ele, então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Então, igreja, antes da gente viver um avivamento que transforma assim a Avaré, antes que a gente viva um avivamento que transforma a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua família, ele já nos deu uma ordem, e é clara. Primeiro o secreto, aí depois o coletivo. Não tem como. Pastora, tem como subir aqui sem orar durante a semana? Não tem. Você acha que a pastora ela só ora no domingo? Imagina, com tantas ovelhas, não tem. Primeiro, então, o secreto, igreja. Depois, o coletivo. E quando eu falo coletivo, não estou dizendo o altar aqui. Eu estou dizendo daí pessoas sendo transformadas. Isso aqui, gente, é o de menos. Isso aqui é o de menos. Os discípulos não tinham nada disso, nem sonhavam em ter isso. A única coisa que eles ansiavam era por pessoas que conhecessem ele de verdade. Que eles pudessem conhecer de verdade quem Cristo é. E quem Cristo sempre foi. Ele sempre foi a verdade. Ele sempre foi fiel, ele sempre foi bondoso. E é esse Cristo que nós temos que conhecer. Todos os dias da nossa vida, nós temos que ansiar. E quando nós levantarmos as nossas mãos e declarar aquela canção, quero conhecer Jesus, seja algo genuíno e verdadeiro. E não só mais uma mentira que está saindo da nossa boca. Porque Deus, ele deseja e ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que estão querendo ser cheios cada vez mais dele. Então isso aqui é nada. Se preencha, se encha no individual, se encha no seu secreto, para quando você estiver no seu trabalho, as pessoas que não conheçam a Cristo, comecem a conhecer, porque você está sendo um instrumento de Deus, aonde você estiver caminhando. Se eu não me engano, se alguém conhecer pode até me corrigir, mas John Wesley, aonde ele andava, pessoas caíam da presença de Deus, mas não era porque era John Wesley. Imagina o secreto desse cara com Deus.
Ele ansiava somente por Deus. E as pessoas sentiam a presença de Deus quando ele passava. Mas como eu disse, não por conta dele. Ele não era nada. Mas é porque Deus, alguém que era algo, andava juntamente com ele. E nós temos que andar lado a lado com o nosso melhor amigo. O Evan Roberts, do Avivamento do País de Gales, ele orava por horas, sozinho, antes de qualquer mensagem. Se você depois se interessar, pesquisa no Google, ou hoje nós temos até o chat GPT que nos ajuda. Mas pesquisa um pouco sobre o País de Gales. Entenda o que aconteceu naquele país. Porque começou com uma pessoa que orava no secreto, para depois ir para o coletivo. Tem uma frase que fala: a sala de oração da sua casa é mais poderosa do que qualquer outro lugar assim de templos. Então, igreja, nós temos que ansiar e buscar por Ele todos os dias, como nós declaramos, até que Ele venha. Então, só para você entender, então, Léo, o que eu devo fazer? Crie o hábito de fechar a porta, literalmente. Ore com sinceridade com Deus. Confesse pecados específicos, mesmo que Ele saiba na onde você está pecando, mas não tenha vergonha de falar para Ele: Pai, eu estou pecando nisso, 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 e eu desejo ser transformado. Busca Deus por quem Ele é, e não por o que Ele pode fazer. E interceda por sua igreja, por sua família e por sua cidade, porque eu creio que Deus está fazendo algo diferente em Avaré. Eu creio. Nós estávamos, já estou para encerrar, mas nós estávamos fazendo um evangelismo e a Tice falou de uma visão que ela teve há um tempo atrás, onde ela via pessoas de várias igrejas, mas juntas, reunidos em um só nome, falando do amor dele, e Avaré sendo transformada. E eu creio nisso, que já está perto desse tempo, aonde não vai ter mais essa briga de ego, aonde não vai mais ter qual igreja é qual. Não, todas são igrejas de Cristo, mesmo tendo a placa, o nome, mas todas são igrejas de Cristo. E nós vamos fazer essa cidade ter um avivamento genuíno, mas porque nós vamos estar buscando no secreto, e não pela nossa glória, mas sim porque Deus ele vai se estabelecer aqui nessa cidade. Amém? Então Deus ele está mais interessado em transformar o seu quarto em um altar do que o seu palco, onde você está, em uma vitrine. Se nós quisermos realmente um avivamento nacional, precisamos primeiro reacender o altar da vida secreta. Amém?